Uma vitória importantíssima do Cruzeiro, e eu sei que hoje é aquele dia que o Cruzeiro vence. A gente faz alguns comentários, algumas observações para que alguns erros não aconteçam, que possam prejudicar o Cruzeiro mais para frente. E muita gente vai chegar e falar assim: pô, mas você reclama de tudo. Não, não é isso. E voltando àquela frase que a gente sempre fala aqui na Cruzeiro Esportes: não é porque venceu que quer dizer que tá tudo certo, e não é porque que perdeu que quer dizer que tá tudo errado. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: não tem nada que falar da escalação. Acho que o Leonardo Jardim entrou com o que tem de melhor, né? Tirando aí, igual o Deleão falou, o Wanderson, que tá machucado, que a gente sabe que é o homem de confiança dele. E o Cruzeiro, no primeiro tempo, para mim, nós encontramos muita dificuldade pela forma que o Mano Menezes colocou o time do Grêmio em campo. O Grêmio tinha a primeira linha de 5 jogadores, a segunda linha com 4 e apenas um jogador um pouco mais avançado, que era o Carlos Vinícius. E quando o Cruzeiro ultrapassava o meio campo, Deleão, ele se compactava de uma forma que num espaço curto tem os 10, 11 jogadores do Grêmio estavam ali. Então sim, o Cruzeiro teve muita dificuldade na construção pelo fato do Grêmio jogar todo fechadinho ali atrás. Mas isso é uma coisa que às vezes é bom acontecer, para o Cruzeiro tem que saber criar outras situações quando esse tipo de jogo acontecer. Porque quando o jogo está aberto e tal, aí o Cruzeiro consegue, né, criar muitas vezes, igual como no começo do segundo tempo, quando o Grêmio tentou vir para cima, o Carlos Jorge 2 vezes lá, cara a cara com o goleiro, meteu uma bola na trave, aí favorece um pouco mais o futebol do Cruzeiro. Mas quando está mais fechadinho ali, a gente vê realmente um pouco mais de dificuldade na equipe do Cruzeiro, que consegue chegar ao gol com uma bola parada, para poder quebrar ali o sistema do Mano Menezes, que precisou mudar a forma de jogar, e aí, a partir daí, o jogo passou a ficar mais aberto. Realmente hoje não foi aquele jogo de se encher os olhos, pô, que bela atuação do Cruzeiro, mas o importante nós conseguimos, que foi a vitória, e foram os 3 pontos. Mas tem algumas coisas que eu fico um pouquinho preocupado mais lá pra frente. Eu tenho sentido, não vou nem falar que jogou mal, tá? Mas eu tenho sentido o Lucas Silva muito cansado, velho. Sabe? Você vê que às vezes o cara tá querendo, mas ele tá, fisicamente no limite. O Lucas Silva, eu sinto que tá assim. Às vezes até o próprio Lucas Romero, não sei como é que a gente faz ali pra poder dar um descanso, pra poder rodar um pouco mais, né? O elenco do Cruzeiro nesse sentido. O Jardim seguiu aquele padrão dele, né, Deleon, de segurar um pouquinho para poder fazer... Encheu os 27. Para poder fazer as alterações ali no time do Cruzeiro, coisa que a gente já viu que é meio que padrão, né, cara? Vamos dizer assim. E no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho feio mesmo, porque o Grêmio fez um monte de alteração, tirou lateral, colocou atacante, o Cruzeiro também fez a mesma coisa, o jogo ficou um pouquinho feio, mas no final das contas o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, que era a vitória, que era vencer, que eram os 3 pontos. Mas só mais uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, e eu vou reforçar o que o Deleão falou. Por que eu acho que o Jardim está sentindo tanta falta do Wanderson? É porque, cara, às vezes ele não era o melhor apoiador no ataque, mas para recompor, para marcar, não tinha o que falar do Wanderson. E isso não é uma crítica, tá, gente? É um comentário, porque eu acho que o Arroio precisa corrigir, melhorar, aperfeiçoar nisso, pra gente não ficar tão exposto. Porque eu acho que ele apoia, que ele marca, ele faz que ele parte pra cima muito bem, mas no esquema do Jardim ele tem que voltar para recompor também. E ele precisa melhorar nessa marcação. Na cobertura, nós tivemos aqui umas 2, 3 situações que o Marlon ficou livre ali para poder fazer o cruzamento de um erro de marcação ali do Arroio. Mas eu acho que o Jardim, ele vai conseguir consertar tudo isso aí. E domingo, né, no Mineirão, diante do Fluminense, a gente já espera o mesmo Cruzeiro com aquela postura que teve diante do Vitória. Hoje o Grêmio veio para segurar o Cruzeiro mesmo, né? E o Cruzeiro conseguiu achar um gol de bola parada. E aí no segundo momento eu até fiquei surpreso com o Mano tirando lateral, botando atacante, tirando volante, colocando meia. E parabéns aí aos jogadores do Cruzeiro que conseguiram segurar o resultado. Agora o Jardim, vamos às vezes ali, igual por exemplo, precisou sair o Lucas Silva, precisou sair o Romero, põe um outro diferente ali. O Eduardo até que não tem nada para reclamar não, tá? Mas vamos às vezes fazer uma opção diferente. Dito isso, bora pra cima do Fluminense no domingo, Guilherme.